saudamos os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer que estamos aqui apresentando mais uma escola bíblica dominical pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, pastoreada pelo nosso pastor-presidente, pastor Sival Pereira Xavier. A nossa igreja está situada na área especial número 8, setor D-Sul de Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Estamos dando início a mais um trimestre, da Escola Bíblica Dominical. Pastor Isidro. Muito bem, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade de juntos estarmos, para aprendermos a palavra. Desta feita, minhas irmãs e meus irmãos, estaremos estudando a lição número 1 do terceiro trimestre. Terceiro trimestre que tem como tema geral, bem claro o objetivo, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nesse trimestre estaremos estudando 13 lições, todas elas fundamentadas nos livros, do primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. E, professor Ivelto, quem é o comentarista dessa lição? O comentarista dessa lição é o nosso pastor Cleiton Palmerini, doutor e mestre em teologia, membro do Conselho Geral da RAI, que é a Rede Assembleiana de Ensino. O pastor Palmerini, ele também é editor executivo da revista Repaz, da CGADB, auxiliar na Igreja Assembleia de Deus em Joinville e comentarista das nossas lições bíblicas, pastor Isidro. Muito bem, está aí o currículo do nosso comentarista, pastor Cleiton Palmerini. Muito bem. Agora vamos trazer mais alguns detalhes. Antes de nós entrarmos na exposição paulatina da nossa lição, quero apenas trazer aqui uma breve fala, uma visão geral. O livro de 1º e 2º Reis, aonde está baseada as 13 lições. E aí é importante que nós conheçamos um pouco o ambiente, o pano de fundo, o contexto histórico. Rapidinho. O primeiro livro dos reis é a continuação do segundo livro de Samuel e começa descrevendo a ascensão de Salomão ao trono após a morte de Davi e a construção do templo. A história começa com o Reino Unido, está no primeiro livro de Reis, capítulo 1 a 11, mas termina com uma nação dividida, conforme o primeiro livro dos Reis, capítulo 12. O segundo livro dos reis é uma continuação do primeiro. Ele continua a história dos reis durante o quê? O reino de Israel. E termina com, primeiro, o reino de Israel sendo levado cativo pelos assírios, conforme segundo livro dos reis, capítulo 17, e a parte do sul, o reino de Judá, sendo levado cativo pelos caldeus, conforme segundo livro dos reis, capítulo 25, 27 em diante. Então, queridos irmãos, neste trimestre estaremos aprofundando. E a lição de hoje vai tratar exatamente do capítulo 1 ao capítulo 11 do livro, do primeiro livro dos reis, que fala exatamente da ascensão de Salomão, da construção do templo e etc. Muito bem, queremos agora passar para todos a leitura que vai ser feita em classe, A leitura bíblica em classe está situada. Primeiro livro dos reis, capítulo 4, verso 29 a 34, depois capítulo 6, versículo 11 ao 14. Eu convido o professor Erivelto para fazer uma oração especial para nós agora iniciarmos de fato a lição da EBD do dia de hoje, 4/7/2021. Professor Erivelto, é com o senhor. Senhor nosso Deus, bendito e Pai de misericórdia, neste momento, Senhor, te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade de estudarmos um pouco mais da tua palavra. Ó Deus amado, que a sua iluminação, Senhor, possa trazer esclarecimentos, Senhor, pertinentes à tua palavra e que possamos absorver segundo a sua vontade, Pai, que é boa e perfeita. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Muito bem, lição número 1. A ascensão de Salomão e a construção do templo. O textuário se encontra no primeiro livro dos reis, capítulo 8, verso 11, que diz:
E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Professor Erivelto, verdade e prática com o senhor. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Muito bem. Agora, como já adiantamos, né, a leitura bíblica em classe se encontra, a princípio, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 29, que diz: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Agora, primeiro livro dos Reis, capítulo 6, verso 1, que diz: E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Graças a Deus pela leitura linda e maravilhosa que fizemos. E, como é de praxe, queremos falar, não é, dos tópicos que a lição vai trabalhar. A lição tem 3 tópicos. O primeiro vai falar sobre a sabedoria de Salomão. O segundo vai falar sobre a consolidação do poder de Salomão. E o terceiro tópico vai falar da construção do templo. Muito bem. Professor Erivelto, qual é o objetivo geral dessa lição? O objetivo geral é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Maravilha. Os específicos são 3. O primeiro é evidenciar as virtudes de Salomão. 2. Destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida. E, por último, terceiro, apontar os feitos de Salomão. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, como nós vimos, né, já falamos, hoje estaremos iniciando essa série de estudos, são 3 lições, tudo, né, fundamentados, embasados nos livros de primeiro livro dos Reis e segundo livro dos Reis. E hoje estaremos estudando o capítulo 1 do primeiro dos Reis até o capítulo 11, que trata exatamente da ascensão, construção do templo e, obviamente, da queda de Salomão, né? Vamos lá, introdução da lição. Eu convido o professor Erivelto para ler para nós a introdução da lição. Professor Erivelto, é com o senhor. Amém. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de todas essas grandezas, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Que coisa interessante, professor Erivelto. Mais uma vez eu quero repetir para as irmãs e os irmãos que participam conosco dessa EBD, essa é a primeira lição do terceiro trimestre, dia 4/7, que os conteúdos ou estudar na lição de hoje, mais uma vez, se encontram, né, exatamente, primeiro livro dos Reis, capítulo 1 ao 11, e também lá no segundo livro das Crônicas, tá, capítulo 1 ao 9, os versículos e as referências que falam a respeito de Salomão, a sua ascensão, o seu poder, a sua glória e, obviamente, o seu término terrível, né? Ok? Passando agora para o tópico 1, né, professor? Amém. O tópico 1 traz como assunto a sabedoria de Salomão. E aí vem 1.1, a virtude de Salomão. Eu vou ler aqui, professor, depois nós fazemos alguns breves comentários. Diz aí 1.1,
O tópico 1, item 1. A virtude de Salomão, conforme aí está em tela, nós até grifamos. Antes mesmo de receber a sabedoria como dom, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, conforme 1 Reis 3,5, o grande rei escolhera a sabedoria do que se depreende, o quanto já era sábio. Ora, nós colocamos agora de vermelho, para dar um destaque. Se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, óbvio, pediria a morte dos inimigos. Mas, de que adiantariam todas estas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Fechando esse item 1, está aí de azul em tela, Salomão, portanto, teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. E aí, professor, o que o senhor tem a dizer sobre esse ponto? Eu gostaria de destacar que Salomão já tinha sabedoria para fazer este pedido. O próprio Davi, em suas instruções finais, fala a Salomão, né, que confiava na sabedoria que Deus havia dado a ele para realizar algumas tarefas antes da sua morte. Mas eu gostaria de fazer mais um destaque, que às vezes nós pensamos que só aqueles que têm sabedoria ou grandeza pode fazer um pedido a Deus. Né? Eu gostaria de lembrar do cego de Jericó, a qual o Senhor Jesus Cristo também perguntou: o que queres que eu te faça? E ele, um pedinte, um necessitado diante do Senhor, do próprio Deus, fez o pedido simples, né? E também sábio dele. Muito bem, muito bem. É como disse o professor Ivelto. É interessante, minhas irmãs e meus irmãos, que em Provérbios, capítulo 9 e 10, o próprio Salomão disse, olha o que Salomão disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Então, observe que Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus algo de grande importância, de suma relevância para o seu sucesso. E aqui para nós, professor, também nós, minhas irmãs, meus irmãos, precisamos, em tudo que iniciarmos, em tudo que formos fazer, pedir a Deus sabedoria para que o nome dele seja glorificado. Não é isso, professor? É verdade. Muito bem, então vejamos agora o segundo item. Estamos falando do tópico 1, que é a sabedoria de Salomão. Vimos que essa sabedoria, ela veio de Deus, apesar que Salomão já era um homem sábio, porém ele adquiriu de Deus algo mais profundo sobre a sabedoria. Vejamos agora, o sábio pede sabedoria. Até um paradoxo, né? Sábio pede sabedoria? Como assim? Você pode ler para nós? Tópico 2. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. E isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, não permitindo que a impotência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Muito bem, professor. Então veja aí, meus irmãos, que ele, né, como já foi dito, era um jovem que foi preparado, né, passou por todos os passos necessários para se tornar futuro rei, obviamente. E é lógico que o seu pai, o rei Davi, o cercou de todos os conhecimentos, dos melhores mestres, das melhores instruções, para que ele, quando chegasse ao trono, exercesse a contento o cargo, obviamente, ali. Porém, ele entendeu que, além da sabedoria secular que ele recebeu, precisava de algo mais além, que é a sabedoria divina. Alguma coisa a agregar a esse ponto? O próprio versículo 33 da nossa leitura bíblica destaca aqui o interesse que ele já tinha, né? Na botânica, na zoologia, na biologia marinha e em estudos científicos, né? Era um preparado. Ele foi acrescentado pela sabedoria divina, que era o que lhe faltava. Interessante, professor Erivelto, minhas irmãs, meus irmãos, estou falando da sabedoria que vem do alto, viu? Aqui não é a sabedoria que se obtém nos bancos escolares, perspicácia humana, não é sobre isso não, viu?
Não estou dizendo que isso não seja bom, é excelente, temos que estudar, temos que pesquisar, né, professor? Temos que buscar conhecimento, porque esse conhecimento vai nos dar condições de fazer a diferença na sociedade. Porém, esse conhecimento que Salomão pediu, essa sabedoria, vai muito além desse conhecimento humano. É uma sabedoria de excelência. É como ele disse mesmo, lá em Provérbios, capítulo 2:6, de Salomão. O que Salomão diz? O Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, você quer sabedoria? Quer pedir, quer ter da parte de Deus orientação, prudência, equilíbrio, quer saber responder, resolver, lidar com as situações adversas? Faça como Salomão, peça sabedoria. E Deus, com certeza, conforme Tiago 1,5, diz lá que Deus, se algum de vós tem falta de sabedoria, tem que fazer o quê? Peça a Deus. Peça a Deus, que a todos Deus dá de forma liberal, literal, plena e total. Muito bem. Que bênção. Maravilha. Vamos lá para o terceiro item. Estamos no tópico 1, que tem como assunto a sabedoria de Salomão. Vimos que Salomão já era um virtuoso, porém ele entendeu que precisava de mais graça e sabedoria para dirigir e liderar o seu povo. Segundo, vimos que o sábio pede sabedoria, porque o sábio sabia que não sabia nada. Entendeu o que eu falei? O sábio pede sabedoria, porque o sábio sabia que não sabia nada do que diz respeito às coisas de Deus. Por isso que ele pediu sabedoria. E ele recebeu, não recebeu? Recebeu. Muito bem. Terceiro item, vai falar sobre a sabedoria na prática de vida. Aqui, para nós, professor Erivelto, minhas irmãs e meus irmãos, quanta necessidade existe dessa sabedoria nos dias atuais. Quantas pessoas que, infelizmente, cometem erros, cometem deslizes, passam os pés pelas mãos. Né? E por quê? Porque falta ali o quê? Sabedoria prática, vinda de Deus. Vou ler aqui, professor. 3.3. A sabedoria prática de vida, conforme está em tela. Aí, ó. Nós colocamos de vermelho. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento facioso. Essa sabedoria não vem de Deus, como ele mesmo disse, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. É fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas. Tiago 3,16. No entanto, diz Tiago, aqui, o apóstolo asseverou que Tiago diz, se alguém não tem sabedoria, o que Tiago diz? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O que Tiago está falando? Se alguém não tem sabedoria para lidar com as crises, com os problemas, porque o contexto ali de Tiago é lidar com as tribulações, com os problemas, com as dificuldades da vida, com as vicissitudes da vida. Se você não tem sabedoria, o que Tiago diz? Peça a Deus, né? Fechando de azul, as características dessa sabedoria ou dessa virtude, que Tiago disse que Deus quer dar, que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é prudente, ela é benevolente, é misericordiosa, ela promove bons frutos, ela é imparcial e ela é sincera, conforme Tiago 3,17. Então é uma sabedoria totalmente diferenciada da sabedoria humana. Não que a sabedoria humana não seja boa, é excelente, porém existe algo mais que foge, à natureza, à mente, ao racional. Comentário, por favor. Bom, eu gostaria de ressaltar a questão da dádiva liberal do Senhor, que é sem reservas. Ele dá sem reserva nenhuma, não depende do nosso merecimento, não depende de nossa capacidade. O Senhor assim a dá. Assim como os dons e vocação são sem arrependimento, conforme Paulo falou em Romanos. Isso. Né? É algo que o Senhor dá com liberalidade. É interessante, professor Erivelto, o Jó, no capítulo 12, verso 3, diz que com Deus está a sabedoria e a força, conselho e entendimento. Então, meu irmão, minha irmã, não sei qual é a sua ação na igreja, o seu papel aí na sociedade, lá no trabalho, não sei qual é as suas circunstâncias, suas vivências. Uma coisa é certa, precisou lidar com certos problemas que fogem à lógica humana, à racionalidade, vai para o joelho, peça a Deus, diga: Deus, através do teu Espírito Santo, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá discernimento. Foi isso que Salomão pediu. E que começo maravilhoso, né? Começou humilde, começou se submetendo à direção de Deus. E este é o segredo para o sucesso, né, professor? Exatamente. O senhor pode fazer a síntese do tópico aí para nós, do tópico 3? Sim.
A virtude deve ser a marca de um cristão autêntico. Isso. A partir de uma vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo o que fizerem. Virtude que passa pela verdadeira sabedoria. Repetindo, a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, é pura, ela é equilibrada, ela traz bons frutos, ela traz soluções, ela é uma bênção para todos nós. Glória Amém? a Jesus. Muito bem, estamos caminhando, para agora o segundo tópico. Vimos o primeiro tópico, a sabedoria de Salomão e etc. Vimos que ele buscou essa sabedoria, porque ele entendia que sem ela não podia, obviamente, ser aquilo que Deus queria que ele fosse. E também nós também, nós também, Segundo tópico, a consolidação do poder. Deus deu sabedoria, mas além de sabedoria, Deus deu a Salomão poder, glória. Deus deu largueza em todas as áreas, não é isso, professor? Exatamente. Então, 2.1, a glória do reino de Salomão. O senhor pode ler para nós? Podemos. O reino de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e viviam em tão boas condições que podiam até festejar e se alegrar, conforme 1 Reis 4:20. Todos os governos que são administrados sob essas premissas se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Maravilha. E o senhor tem alguma observação a fazer, irmão? Apenas ao de Provérbios 29:2, Quando o justo governa, Muito o bem. povo se alegra. Boa palavra essa, viu? Agora, professor, observe que conforme primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 13 e 14, além da sabedoria que Deus deu a Salomão, Deus deu o quê? Muita riqueza, glória. Então, tudo que Salomão obteve, toda a glória que ele teve, não foi dele mesmo, foi proveniente do Deus Todo-Poderoso. Qual é a lição que eu aprendo aqui, queridas e queridos? Quando o ser humano se humilha, se dispõe a servir o Senhor de coração, Deus com certeza honrará a sua fé e vai abençoar, vai manifestar a sua glória. Outra coisa, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, verso 9, diz que a rainha de Sabá ficou tão maravilhada, tão estupefata, tão perplexa, ao contemplar toda a glória, sabedoria, organização, liderança do reinado de Salomão, que ela não teve palavra para expressar. Primeiro livro dos Reis 4, 20 e 28 diz que no reinado de Salomão os territórios foram ampliados, havia muita riqueza, uma organização excepcional, Ele montou um grande exército, enfim, uma coisa tremenda. Tudo isso graças a quê? Porque ele era bom? Porque ele era o bambambam? Não, minhas irmãs. Porque ele deixou-se levar, deixou-se dirigir, deixou-se orientar pela palavra de Deus. Como disse o nosso aqui professor, que aonde o governo é justo, a bonança, a bênção virá. Porém, infelizmente, Salomão cometeu erros, cometeu alguns deslizes que foram fatais para que, infelizmente, perdesse toda a glória que Deus tinha lhe concedido. E não só a glória, até a própria sabedoria, porque se ele tivesse pedido a sabedoria que Deus tinha lhe dado, ele não tinha entrado nessa furada. Então vejam lá, 2.2. Primeiro vimos glória do rei de Salomão, agora vemos o orgulho precede o quê? A ruína. Vou ler aqui, Está em 2.2. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Aí em tela nós estamos colocando agora, os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais, conforme primeiros livro dos Reis, capítulo 11, verso 1 e 2. Aí nós colocamos de verde em tela. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia,
É importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Isso foi um processo lento, paulatino, né? E que foi já nos últimos anos do seu reinado. Fechando aí, nós grifamos em tela, essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenas coisinhas, pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Professor Erivelto, suas considerações sobre esse ponto? Eu gostaria de comentar em Deuteronômio 7, Sei. nos versículos 3 e 4, diz resumidamente assim: não celebrem matrimônio com as pessoas dessa terra. Com certeza. E no versículo seguinte diz: porque dessa forma os seus filhos se afastarão da minha presença. Isso. Não teria como Salomão manter a plenitude da promessa na desobediência. Muito bem. A promessa, ela não precede a desobediência. Ela é fadada à ruína. Professor Erivelto e demais irmãos que estão participando conosco dessa linda escola, desse assunto interessante, essa primeira lição que está falando da ascensão, da glória de Salomão, que vai, repito, essa primeira lição, o pano de fundo histórico está no primeiro livro dos Reis, capítulo 1 até o capítulo 11. Também se encontra no livro das Crônicas, né? Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 1, versículo 9. Aliás, segundo livro das Crônicas, tá bom? Muito bem, voltando para cá, observação, meus irmãos. Observe que em Provérbios 3, 5 e 6, Salomão, enquanto dependia de Deus e não de sua habilidade, disse. Isso é, enquanto ele dependia de Deus e não de suas habilidades, dos seus projetos políticos, dos seus conchavos, ele disse: confia no Senhor de todo o teu coração e não te extremes do teu próprio entendimento. Diz mais ele: reconhece-o em todos os seus caminhos. Então, enquanto ele esteve na presença de Deus, ele seguiu isso aqui. Só que tem um detalhe: infelizmente, ele deixou de confiar em Deus e trouxe consequências trágicas para ele e para Israel. Quer ver exemplo? No primeiro livro dos Reis, capítulo 11, 2, diz que o rei Salomão amou muitas mulheres. E aí conta a história, né, que ele entrou em conchavos políticos, isso foi minando a situação, os valores morais, os valores espirituais. Foi uma coisa sorrateira, paulatina, e quando ele, se eu posso dizer assim, caiu em si, o trem já estava bastante avançado. Fechando, no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 9, diz, olha só que ele lá: o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o coração do Senhor. E em primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 11, Deus prediz a ruína do seu reino. O que Deus diz? Visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente, diz Deus, através do profeta, rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Fechando esse pontinho, porque é importante dizer isso aqui, né, professor? Viu, meus irmãos? Observe. Salomão cedeu. Viu, meus irmãos? Salomão cedeu às 3 principais tentações que podem destruir a pureza do coração humano: poder, sexo e dinheiro. Vou repetir: poder, sexo e dinheiro. Essas 3 forças não são más em si. Todas fazem parte da boa criação de Deus, mas podem levar à ruína quando dominam a pessoa e são usadas de forma contrária aos princípios da palavra de Deus. Portanto, eis aí a razão da ruína de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Israel, conforme o primeiro livro dos Reis, 11:42. E, obviamente, o seu fim foi um fim trágico, terrível. Esta é a lição que temos que aprendemos hoje. Não adianta começar 100% e terminar 0. Comecemos passo a passo, na misericórdia de Deus, dependendo de Deus, e façamos como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você pode fazer a síntese do tópico 2, por favor? Sim, meu pastor. Devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. Viu, meus irmãos? Tem muito cuidado. Isso não tem nada não, isso não tem nada não. Muito cuidado, vamos vigiar. Salomão começou muito bem, maravilha, e buscando a Deus, direção de Deus, Deus abençoando, mas de repente ele
né, sem querer, querendo, se eu posso dizer assim, começou a ceder, a abrir brecha. E aí a história vocês conhecem. O capítulo 11 do primeiro livro dos Reis descreve o final trágico de Salomão. Muito bem, mas o tópico 3 ainda vai trazer algo que antes do capítulo 11, antes desse final trágico, aconteceu, que foi a construção do templo. Então Salomão foi um líder que iniciou muito bem, né, preocupado em ser dirigido por Deus e preocupado em cumprir, né, com a vontade de Deus, construir a sua casa, a construção do templo. 3.1, o nobre propósito de Salomão. O senhor pode ler para nós? Sim. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre: edificar uma casa ao nome do Senhor. Isso. Meu Deus. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes e o teto e o piso revestidos de ouro puro, conforme 1 Reis, capítulo 6, versículos 20 a 22. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Muito bem. Antes de nós comentarmos aí, é interessante observar, mais uma vez, queremos repetir, a construção do templo foi no início do reinado de Salomão. Foi o momento auge. Foi o primeiro passo grande dele, né, em termos de projeto. Ele buscou seguir à risca aquilo que Deus tinha determinado ao seu pai e que seu pai passou para ele. Você tem algum comentário a fazer sobre esse ponto? Sim, ele fez exatamente como Davi pediu e deixou para ele, Isso. como também aperfeiçoou. Aperfeiçoou, muito bem. E é interessante, professor, que eu quero vir, meus irmãos, trazer aqui mais uma observação sobre o que o professor Erivelto disse. Observe que Salomão, olha o detalhe, executou a obra da construção do templo conforme o modelo e a orientação que Davi, o seu pai, havia lhe fornecido. Isto está no livro, né, de 1 Crônicas, né, 28, verso 11 ao 21. Davi deu o modelo, a planta do templo, tudo organizado, ok? Lá no versículo 20 diz Davi a Salomão: esforça-te, tem bom ânimo, faz a obra, o Senhor é contigo. Então, observe que Salomão seguiu à risca aquilo que estava determinado por Deus. Então, primeiro passo para o sucesso de Salomão no início foi o quê? Não sair do modelo que Deus determinou. Não sair do padrão de Deus. Ele, além de ser sábio, foi um homem humilde. Ele não cedeu nenhum milímetro àquilo que o pai dele tinha determinado. Davi disse: ó, meu filho, eu recebi de Deus o modelo aqui, a planta. E ele seguiu à risca. A lição que eu aprendo aqui, minhas irmãs, meus irmãos, que para algo dar certo em nossas vidas, precisamos seguir à risca o padrão de vida, o modelo de vida que Deus nos concedeu na sua palavra, né? Glória a Jesus. Isso. Agora passemos para o segundo, estamos no tópico 3, que é a construção do templo. Primeiro vimos que foi um nobre propósito, né, de Salomão. Não é isso? Um nobre propósito. Maravilha. Começou muito bem. Buscai primeiro o reino de Deus. Foi isso que Salomão fez. Isso foi no início do reinado dele. 2, vejamos agora a respeito do templo que foi construído. 3.2, vou ler aqui. 3.2, o templo do Espírito. Essa visão de Deus, centrada no antigo, ou no templo, é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem, através de Jesus Cristo, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passou a ser o próprio homem, ou no próprio homem regenerado. Aí está de verde em tela. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Muito bem. Aí está fazendo uma analogia, uma comparação, assim como o templo lá em Israel, lá foi construído por Salomão, templo esse que seguiu todo
o passo a passo determinado por Deus, assim também nós que fomos salvos por Jesus, nos tornamos templo, morada, habitação do Espírito Santo. Não é, professor? Alguma observação? Exatamente. Assim como Davi construiu um excelente templo para o Senhor e decidiu fazê-lo assim, nós temos a capacidade de edificar este templo, que somos nós, diante do Senhor, para a agradável morada do Espírito Santo. É interessante aí nesse ponto, porque nós temos que enfatizar, observe, o templo que Salomão construiu foi um templo real, lógico, literal. Ele representava espiritualmente, né? Apontava espiritualmente para os cristãos, nós cristãos, templo do Espírito Santo. Olha só o que eu quero passar para vocês. Observe, na nova aliança, viu, professor Elivelto, a presença de Deus habita em seu próprio povo. Na antiga aliança, a presença de Deus estava no templo que Salomão construiu, não é? Como nós vamos ver mais na frente. Ok? Então, na nova aliança, a presença de Deus habita em seu próprio povo, enchendo-os com o Espírito Santo. Ou seja, a igreja é o templo de Deus. Observe, em João, no Evangelho de São João, capítulo 14, versos 16 e 17, Jesus disse que o Espírito Santo, o Consolador, viria e habitaria em vós. Isto é, habitaria na igreja, não é? E aí, primeira carta aos Coríntios 3,16, Paulo, dirigindo-se à igreja, corpo, a igreja, do sentido coletivo, diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Já no capítulo 6, 19, Paulo dirigindo ao cristão individual, ao membro do corpo de Cristo, ao cristão individual. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, resumindo, na nova dispensação, assim como lá no templo de Salomão, Deus manifestou sua glória, na nova dispensação, na nossa época, a glória foi manifestada em nós através do Espírito Santo, glorificando o Pai e o Filho, né, professor? Passemos para o último item do tópico 3, que tem como assunto a glória do Senhor. O senhor pode ler para nós essa glória do Senhor? Podemos sim. Façamos a leitura conforme o slide. Isso. A glória do Senhor se manifestou no templo, depois de pronto. As duas ocasiões especiais, a primeira quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo, a glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, conforme 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 a 53, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória de Deus se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Isso. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Muito bem, então vimos aí que a glória, quando o templo foi construído, duas situações que a glória desceu. Primeiro, a glória desceu, quando levaram a arca. A arca representa a presença de Deus e a colocar no lugar santíssimo. A segunda hora, o segundo momento que a glória se manifestou foi quando Salomão, na oração inaugural, Deus confirmou manifestando sua glória. Você tem uma coisa de observação a fazer aí? Em ambas as manifestações, a glória de Deus trouxe o espanto de quem via de longe. Isso, maravilha. E a glória de Deus, ao se manifestar em nossas vidas, ela deve refletir para o mundo. Maravilha, professor. Eu quero trazer uma observação aqui, professor. Aqui, observa, rapidinho. Vimos aí que quando a arca levada pelos sacerdotes foi colocada no lugar santíssimo, a presença de Deus ali, a glória de Deus foi manifestada, né? Aí vem um detalhe, gente. Vem um detalhe. O templo era uma das obras, uma das 7 maravilhas do mundo daquela época. Fenomenal. Ouro, muitas pedras preciosas. Arquitetonicamente, humanamente falando, era uma obra que enchia os olhos. É verdade. Porém, observe, escute, minhas irmãs, o templo era maravilhoso, todos os utensílios, tudo. Porém, sem a glória de Deus, o templo seria apenas mais uma construção.
Sem a presença de Deus, todo cerimonial, todo ritual religioso, todo culto ali, né, desenvolvido, seria apenas o quê? Um ritual. Vou repetir. Né? O templo, a construção era uma coisa, dentro da linguagem arquitetônica, coisa fenomenal, coisa das maravilhas do mundo. Porém, sem a glória, sem a presença de Deus, não adiantava nada. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, minhas irmãs? Queridas e queridos, observe. Sem a presença de Deus, o culto é apenas um ritual religioso. Sem a glória e a presença de Deus, eu e você que somos templo de Deus, não somos nada. Pode ter olhos verdes, olhos azuis, pode ter o corpo que tiver, pode ter o título que tiver, pode ter o currículo que tiver, mas se não tiver a glória, a presença, o Espírito Santo habitando, manifestando a glória de Deus, para Deus não tem nenhum valor. Em vão edifica os edificadores. Isso, meu querido. Portanto, fechando. E tem um detalhe, pastor, professor, viu? Observe. A glória de Deus só encheu o templo. Por quê? Porque Salomão, escute, fez tudo conforme o modelo que Deus tinha determinado. Glória a Deus. Seguiu todo o passo, todo aquele modelo que Davi, o pai dele, tinha recebido de Deus. Salomão buscou seguir passo a passo, não saiu nem um milímetro. O que isso me ensina? Que se ele tivesse feito diferente do modelo de Deus, a glória de Deus não teria se manifestado. Assim também somos nós. Se quisermos a presença de Deus continuamente em nossas vidas, se quisermos a glória de Deus se manifestando por nosso intermédio, precisamos andar conforme o modelo que é a palavra de Deus. Ei, minha irmã, meu irmão, o segredo para um grande avivamento nesses últimos dias é andar conforme o modelo de Deus, a sua palavra. Aleluia. Maravilha, graças a Deus. Fechando, esse ponto é interessante. Quer ver exemplo? Lá em Êxodo 40, diz que o tabernáculo foi construído conforme o modelo de Deus. E no versículo 34 diz que então a nuvem da glória, né? Diz lá que Moisés inspecionou e viu que tudo estava conforme o padrão, o modelo de Deus. E aí foi quando a glória se manifestou. Quer ver outro exemplo? Não é? Trazendo para nós, Jesus disse em Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Atos 1:8, Jesus disse, recebereis a virtude do Espírito Santo. E aí quando Jesus foi elevado aos céus, o que se fizeram? Fizeram exatamente o que Jesus disse. Ficaram em Jerusalém, esperando na palavra, na direção de Deus. E por seguirem a palavra de Deus, o modelo de Deus, a orientação de Jesus, o que aconteceu? Capítulo 2 de Atos, a glória de Deus se manifestou através do Espírito Santo. Qual é a lição que aprendemos aqui com a construção do templo salomônico? Que para que a glória de Deus venha e permaneça, precisamos fazer tudo conforme a palavra. Leia a introdução, faça a síntese desse tópico, por favor, pelo amor de Deus. Síntese do tópico 3. Tudo que fizemos em prol da obra do Senhor para a sua glória deve ser realizada com pureza de coração. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, estamos chegando ao término da primeira lição desse trimestre, né? Trimestre esse, repito, que tem como tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, como já foi falado pelo professor, lição comentada pelo pastor, professor, doutor Cleito Pomering, não é isso? Pomering. Eita, que palavra, né? Que nome bonito, né? E, ó detalhe, rapidinho, só para refrescar a memória, mais uma vez, escute, as 13 lições estão embasadas no livro, né? Nos livros do primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. Rapidinho aqui, eu vou repetir ainda alguma coisa para poder enfatizar. Escute, o livro de primeiro e segundo dos reis não cita quem é o nome do seu autor. De acordo com alguns estudiosos, dizem que foi Jeremias, por volta do ano 570, 550, mais ou menos, de Cristo. Outro detalhe, vou repetir aqui porque é importante que durante o trimestre saibamos disso. O primeiro livro dos reis é a continuação do segundo livro de Samuel. E começa descrevendo o quê?
a ascensão de Salomão ao trono após a morte de Davi, seu pai, e a construção do templo. Isto está em 1 Reis, capítulo 1 ao 11, o que acabamos de estudar, não é isso? Glória. E aí, não é? No capítulo 12 em diante do primeiro livro dos Reis, começa o quê? A história da nação dividida, Reino do Sul e Reino do Norte, Israel e Judá. E vai o segundo livro dos Reis, dar continuidade à história do reino dividido. E aí no segundo livro dos Reis nós encontramos, né, a continuidade do Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul e Judá. E aí vem, observe, que no capítulo 17 do segundo livro dos Reis, fala da deportação do Reino do Norte pela Assíria. Isso foi no ano 720, mais ou menos, antes de Cristo. E 100 anos depois, mais ou menos, inicia-se a deportação do Reino do Sul para Babilônia, dos anos 600 aos anos 588, mais ou menos, por aí. Tá? Então, nós estaremos estudando nesse trimestre o quê? Primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, que cobre, professor, mais ou menos 400 a 410 anos, né? Ok? E fechando, detalhe, outra observação, rapidinho, tá? O primeiro livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, nele está, não é, a história, lá contém a história dos profetas, principais profetas não literários, profeta Elias e profeta Eliseu. Existem outros profetas não literários, mas os principais foram Elias e Eliseu. E dos profetas literários, por exemplo, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, que são profetas menores, vem Isaías, profeta maior, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. Esses profetas profetizaram, não é, a partir dos anos 800 até os anos 500, mais ou menos, depois, antes de Cristo. Período que encerra-se o quê? O segundo livro dos Reis. É só uma visão panorâmica. Muito bem, vamos agora para a conclusão, mas antes disso, vimos na lição de hoje, lição número 1, que tem como assunto a ascensão de Salomão e a construção do templo. Vimos o quê? Vimos, primeiro tópico, a sabedoria de Salomão. Vimos que ele já era um príncipe sábio, mas ele entendeu que precisava de algo mais. Vimos aí que ele pede sabedoria, vimos que a sabedoria que ele pediu foi uma sabedoria prática, vivencial, e que somente Deus pode dar essa sabedoria. Segundo tópico, vimos a consolidação do seu poder, a glória do seu reino, riqueza, fama, porém vimos que infelizmente ele deixou-se levar, não é, pelos conchavos políticos, pelos acordos, e enveredou-se por um caminho que não agradou a Deus, e por isso foi sentenciado por Deus. No capítulo 3 vimos a construção do templo, um nome e propósito, vimos que o templo foi inaugurado com poder e grande glória, porque Salomão fez tudo conforme Deus determinou. E assim concluímos os 3 tópicos, e agora só nos resta, né, pastor? Né, professor? A conclusão, né? Você pode lembrar nós a conclusão? Podemos sim. Maravilha. Acompanhamos em tela. Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de seu reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. Maravilha. Muito bem, queridas e queridos, chegamos ao término, mais uma lição abençoada. Olha, esse trimestre está pegando fogo, só lições impactantes, lições, vocês notaram pela primeira lição, né? E as próximas vai ser uma bênção, né, professor? Uma grande bênção. Isso. Quero aqui fazer a conclusão das minhas palavras dizendo o seguinte: observe, meus irmãos, Salomão começou muito bem, pedindo sabedoria a Deus e, óbvio, construindo o templo. Porém, não vigiou, né, pastor? Não vigiou. O que isso nos ensina? Que nós que temos a experiência gloriosa da salvação, precisamos vigiar para não cair no engano do diabo. Primeira epístola de Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Temos que vigiar. Salomão não vigiou, não é verdade? É verdade. E deu no que deu. E ainda, em Mateus 26:41, Jesus nos alerta, diz: vigiai, orai, para que não entre em tentação, fique esperto, seguir pela palavra. Salomão não fez isso, deu no que deu. Fechando, Jesus nos dá a seguinte recomendação em Apocalipse 3:11: venham sem demora.
guarda o que tens, para que tome a tua coroa. Então vamos vigiar. O segredo da bênção, viu, professor Ivelto? O segredo do sucesso em tudo, na vida secular, porém principalmente na vida espiritual, minha irmã, meu irmão, é começar bem, continuar bem e terminar bem. Bem, para a glória de Deus. Glória a Deus. Mais alguma coisa? Somente. Muito bem. Amadas e amados, estamos chegando ao término, como já vimos, e hoje à noite, pastor, professor, nosso amado irmão Ivelto, tem um grande culto hoje, dia 4/7, primeiro domingo do mês de julho. É culto do Departamento de Evangelismo e Missões. Maravilha, palavra de edificação, consolação, louvor e adoração. Você que por algum motivo, por causa que a saúde não está bem, não tem condição de estar aqui na DEB hoje à noite, então, meu querido, acesse a DEB TV, você vai receber a palavra, vai ser impactada, Deus vai falar com você e a bênção vai ser completa. Agora, os irmãos que podem vir, venha, meu irmão. Tem espaço aqui para todos, estamos respeitando todos os protocolos e Deus vai estar te abençoando poderosamente. Alguma observação? Glória a Jesus, somente, meu pastor. Outra coisa, queremos aqui também dizer que o nosso irmão Silas, evangelista Silas, nosso coordenador da EBD, está viagem, né? Tá lá em Cascavel, né? Cascavel, esse frio abençoado. Ei, Marcela, pode chorar, Marcela. Deus abençoe o senhor, viu? Enfim, queremos agora orar pelos irmãos que fizeram aniversário durante essa semana e no dia de hoje, e também por aqueles que estão enfermos. Professor, pastor Ivelto, você pode fazer essa oração por esses dois grupos? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, queremos te apresentar, grandíssimo Deus, os nossos irmãos que estão agradecidamente completando mais um ano diante da tua presença. Graças que o Senhor os permaneça, Senhor, dessa forma, com saúde, com graça e com paz, Senhor. Ó Deus amado, tem também misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos que estão enfermos, que possam estar acamados ou internados. Haja, Senhor, com providência, Senhor, para a honra e glória do teu nome, assim pedimos em nome de Jesus Cristo. Minhas irmãs, meus irmãos, ainda um breve lembrete. Olha, por favor, em nome de Jesus, no término aqui da nossa aula vai passar aí um pequeno vídeo sobre o IBADEB, Estudo Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Temos cursos que vai, de fato, dar a você condições de crescer na graça do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Psicologia pastoral, médio em teologia. Acesse lá, veja, você vai assistir, vai ser uma bênção. Nos procure, nos ajude. Outra coisa também queremos deixar bem claro. Se você não tem a revista da EBD, aqui está. Nós temos ela aqui disponível na nossa igreja sede. Não deixe de adquirir, adquira. Estude, aqui você vai estar edificando a sua vida espiritual. Queremos agora ministrar a bênção apostólica e já nos despedir de todos com a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão constante do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. A Deb? A vitória, a promessa é nossa para nós e nossos filhos. E a vitória? É nossa em nome de Jesus. Aqui fica todo empolgado, mano, porque a lição de hoje foi impactante. Queridas e queridos, uma tarde abençoada, um término de dia abençoado, uma semana abençoada. Não esqueça, o culto hoje à noite, o fogo vai cair, não vai cair? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, até a próxima. Paz do Senhor. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site, conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.